Olá, este é o primeiro vídeo do nosso mini curso sobre equações do segundo grau. E nesse vídeo nós vamos aprender a identificar o que é uma equação do segundo grau e os seus elementos. Aqui na tela nós temos o nosso primeiro exemplo de uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau é uma expressão que envolve uma igualdade e envolve no seu primeiro membro um polinômio do segundo grau. Observe aqui que nós temos os monômios 2x ao quadrado, menos 2x e menos 4. Um monômio de grau 2, um monômio de grau 1 e um monômio de grau 0. O maior grau envolvido aqui é justamente o monômio de grau 2. Por isso que nós chamamos essa expressão de equação do segundo grau, porque o seu grau é 2. Em cada monômio, nós temos a parte numérica, que são chamados os coeficientes. Então, em nosso primeiro monômio, o coeficiente é 2. No nosso segundo monômio, o coeficiente é menos 2. E no nosso terceiro monômio, o coeficiente é menos 4. Então, esses números, 2, menos 2 e menos 4, eles são chamados coeficientes. Numa equação do segundo grau, o nosso termo independente ele vai ser sempre nulo. Aqui nós temos a forma geral de uma equação do segundo grau. Nós observamos o seu grau, 2, por isso é uma equação do segundo grau, e observamos os seus coeficientes, A, B e C. É um costume sempre indicarmos o coeficiente do termo de segundo grau pela letra A. Esse é chamado o coeficiente líder, porque ele é o coeficiente do termo de maior grau. O coeficiente do termo de grau 1, nós temos o costume de denotar por B, e o coeficiente do termo de grau 0, ou simplesmente o nosso coeficiente que aparece isolado, nós temos o costume de representar pela letra C. Assim, os coeficientes de uma equação de segundo grau, por costume, sempre serão denotados pelas letras A, B e C, mas nada impede que a gente possa usar outras letras. Agora que nós já sabemos identificar o que é uma equação de segundo grau, nós vamos passar a identificar soluções para essas equações. Voltando ao nosso primeiro exemplo, se nós escolhermos x igual a menos 1, vejamos o que acontece. Onde tiver x, nós vamos substituir por menos 1. Então, teremos 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 1, menos 4. Será que isso é igual a zero? Se for verdade, então x igual a menos 1 é uma solução da nossa equação. Se não for verdade, obviamente, x igual a menos 1 não será uma solução. Vamos fazer a continha, então, do primeiro membro. 2 vezes menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. E repetimos o menos 4. 2 vezes 1 é 2, mais 2, menos 4. 2 mais 2 é 4, 4 menos 4, 0. Então, x igual a menos 1 tornou a nossa igualdade verdadeira, ou seja, menos 1 é uma solução para a nossa equação. Será que temos outra? Vamos fazer um outro teste aqui. X igual a 2. Substituindo no primeiro membro da nossa equação, teremos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2 será menos 4. E aí a gente repete o menos 4 que já estava lá. 2 vezes 4, 8. Menos 4, menos 4. Ora, mas isso aqui será 8 e menos 4 é menos 8. Resultado, zero também. Ou seja, x igual a 2 também é uma solução da nossa equação do segundo grau.
Para esta outra equação do segundo grau, vamos fazer um teste com x igual a zero, por exemplo. Então, 0 ao quadrado menos 2 vezes zero mais 1. Será que isso é zero? 0 ao quadrado é zero. Qualquer número multiplicado por zero resulta zero. 0 menos zero mais 1. 0 menos zero é zero, mais 1 é 1. Não deu zero. Ou seja, x igual a zero não é uma solução para a nossa equação. Vamos testar x igual a 1. Teremos, então, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Será que isso dá igual a zero? Vejamos, 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1 será menos 2. E aí a gente repete o mais 1. Então, nós temos 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Ou seja, verificado. X igual a 1 é uma solução para a nossa equação do segundo grau. Observe que, nesse caso especificamente, x ao quadrado menos 2x mais 1 é o desenvolvimento do quadrado dessa diferença, x menos 1 ao quadrado. Se nós multiplicarmos x menos 1 por x menos 1, fazendo a distribuição dos termos do primeiro parêntese com os termos do segundo parêntese, nós vamos obter x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Portanto, o que temos aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1. Olhando, então, para este quadrado, que é equivalente à expressão que nós temos aqui no nosso primeiro membro, veja que para que x menos 1 ao quadrado seja igual a zero, só tem uma possibilidade. X menos 1 igual a zero. Ora, mas se x menos 1 igual a zero, só tem uma possibilidade. X igual a 1, que nós já tínhamos verificado aqui. Ou seja, enquanto no nosso exemplo anterior, a nossa equação do segundo grau tinha duas soluções, neste exemplo, nós vemos que a nossa equação do segundo grau tem apenas uma solução. No nosso terceiro exemplo, vamos testar aqui um valor x igual a menos 1. O que acontece? Menos 1 ao quadrado mais 1, será que é zero? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos, mais, portanto, 1. Somado com 1 dá 2, e 2 é diferente de zero, ou seja, x igual a menos 1 não é uma solução para a nossa equação. Observe com atenção que o nosso primeiro membro sempre nos dá um número positivo. Por quê? Porque nós sabemos que qualquer número real elevado ao quadrado nos dá sempre um número positivo, ou, se o x for zero, na pior das hipóteses, esse número é zero. Portanto, podemos afirmar que x ao quadrado é sempre maior do que ou igual a zero. Ora, mas se nós temos um número que é maior do que ou igual a zero, ao somarmos 1, então significa que esse resultado será maior do que ou igual a 0 mais 1, que é 1. Portanto, o nosso primeiro membro, x ao quadrado mais 1, será sempre maior do que ou igual a 1, ou seja, nunca será nulo. E se ele nunca será nulo, jamais existirá um valor real para x que torne essa igualdade verdadeira. Jamais. Porque o primeiro membro será sempre maior do que ou igual a 1, jamais será zero. Então, nesse caso, a nossa equação, nesse exemplo, não possui solução. Então, no vídeo de hoje, nós aprendemos a identificar uma equação de segundo grau e a identificar soluções. No próximo vídeo, nós vamos aprender a como determinar as soluções. Até lá!